No passado dia 7 de junho, o projeto Conversas com História voltou a convidar toda a comunidade a estar presente para mais um serão cultural. Desta feita, o projeto saiu da sede do Ecomuseu para entrar no pavilhão multiusos em Montalegre, integrado no programa da 14ª Feira do Livro. Este serão abordou a temática Educação em Barroso, onde os principais aspectos focados foram a Escola de Vila Nova, a Escola Profissional da Borralha e o Colégio de Montalegre. Esta quinta edição do Conversas com História teve início com uma pequena introdução pelo professor Dias Batista, contextualizando instrução e educação. O ensino tal e qual o temos organizado agora é relativamente jovem. Eu tenho até aqui um apontamento que lhes leio muito rapidamente e é mais fácil porque senão perco-me a contar histórias. Como em todas as áreas da administração pública, a instrução era assim que se chamava, não se chamava educação. A educação era outra coisa muito diferente e que vocês sabem o que é. Basta ir a uma aldeia e perguntar-lhe: quem dá o pão dá a educação. Isto é, quem dá o pão dá a educação. Eu estou a falar da instrução, do aprender a ler, escrever e contar. Também foi das últimas manifestações governamentais a chegar a Barroso, como tudo. Nós só tivemos a estrada de Braga às Chaves em 1932. É uma barbaridade, isto é um crime, enfim. Todavia, Barroso não ficou atrás das outras regiões porque descobriu que aquilo que se convencionava chamar um ensino particular e doméstico tinha-o muito ativo, eficiente e organizado. Gorete Afonso afirma que este serão cultural foi ouro sobre azul, numa semana dedicada à educação, com a Feira do Livro a decorrer. Numa semana de cultura, onde de facto o livro e a leitura ganham destaque, naturalmente que são elementos que pertencem a todo um processo de educação. Ora, foi de facto ouro sobre azul estas conversas com história dedicadas à temática da educação decorrerem no âmbito deste programa da Feira do Livro. Graças, portanto, ao trabalho técnico de ambos os serviços, Ecomuseu e Biblioteca Municipal, foi possível termos um serão deste nível agradabilíssimo e, de certa forma, fazendo jus à memória do que tem sido todo o processo educativo no Barroso. Foi com particular emoção que revivemos a importância de três principais instituições do Concelho, designadamente das escolas privadas, da Miserela CUP, da Escola da Vila Nova, da Escola Profissional das Minas da Borralha e do Colégio de Montalegre, de forma a dar este ênfase, este destaque à importância que isso teve e que contribuiu no processo de desenvolvimento dos seus cidadãos. Naturalmente que foi, e de notar por isso também toda a Assembleia e o público esteve com uma atenção e participaram e, portanto, só pudemos de facto corroborar que é uma temática que terá certamente futuras edições e que atrai todos aqueles que quiserem e puderem estar despertos para esta questão da educação. Por isso, bem-ajam a todos que direta e indiretamente participaram neste serão. Entre os oradores deste serão, a fundadora do Colégio de Montalegre, a professora Margarida Canedo, que conta a história de amor que deu origem a esta instituição. A criação do Colégio de Montalegre tem também a sua história. E eu atrevo-me a dizer, uma história de amor. Quis o acaso que num baile de finalistas do 7º ano do Liceu Camilo Castelo Branco de Vila Real se encontraram dois jovens, um médico e uma professora de biologia a trabalhar naquele liceu. Desse encontro nasceu uma amizade, uma relação e dentro de algum tempo um casamento que criou um casal que veio fazer a sua vida para Montalegre. O médico tinha a família, os seus ascendentes eram de Montalegre, já tinha a sua vida começada, tinha os seus doentes, a que se dedicava profundamente, tenham todos disso a certeza. Só faltava trabalho
para a professora, rapariga novinha, com 23 anos, que nem sabia onde ficava Montalegre. Um pequeno pormenor: após o baile, chegada à casa onde vivia, pegou numa caderneta pequenita e foi ver naquele mapa que costumam essas cadernetas trazer onde ficava Montalegre. Imaginem a preparação com que eu encarei aquela vida tão longa e tão dura. A professora relembra ainda o caminho que os alunos seguiam depois de terminada a 4ª classe no Barroso. Os filhos de pessoas abastadas tinham possibilidade de continuar o seu estudo, o seu ensino secundário, indo para Chaves, para Vila Real, para Braga e por aí. Havia também a possibilidade para alguns de irem para o seminário e alguns se valeram disso. Outros, rapazes e raparigas, ficavam 2, 3 anos à espera que qualquer trabalho pudesse aparecer. Eu recebi no primeiro ano em que comecei a trabalhar 2 raparigas que tinham feito a 4ª classe há 4 anos. A fundadora recorda ainda as formalidades que deram o ponto de partida para uma das instituições que ainda hoje é uma das referências no que diz respeito ao ensino no Barroso. Para começar a trabalhar, havia que cumprir várias coisas, várias formalidades. Uma delas era uma licença do Ministério da Educação. Antes disso ainda, a licença do Presidente da Câmara. Por isso, acompanhada pelo Sr. Abel Teixeira, como cunha, entre aspas, fui eu sozinha à casa do Sr. Tenente, que me recebeu cordialmente, simpaticamente, que ouviu a minha explicação, porque o que eu queria é que ele declarasse que havia Montalegre, tinha necessidade de continuar o estudo e passar do preparatório para o secundário. Ouviu as minhas explicações, eu também tinha necessidade de trabalhar, ele achava que sim senhor, era bom para a vila, concordou e tratou de tudo, passou uma declaração que foi enviada ao Ministério e passado pouco tempo nós começamos a trabalhar. Apesar de muitas das crianças já terem concluído a 4ª classe, faltava-lhes a preparação necessária para prosseguir os estudos e recordou ainda os primeiros professores do colégio. Havia meninos e meninas com a 4ª classe, mas para ir para o liceu não era automaticamente, a entrada não se fazia automaticamente. E então eu, formada em Biologia, e o médico, fomos comprar os caderninhos onde se faziam aqueles problemas complicados das torneiras que começavam a encher às tantas horas e depois a esvaziar a outras horas. Enfim, voltamos ao passado. E assim foi. Preparamos um curso de admissão e tivemos que levá-los ao Liceu de Chaves, onde os tínhamos inscrito. Era preciso trabalhar, mas os 2 não chegavam. E então, percorrendo a vila e arredores, procuramos pessoas que, por aquilo que nós sabíamos e pela sua posição, pudessem acompanhar-nos. E assim surgiram vários professores primários, a mulher do Dr. João Canedo, que deu português, o padre Zé, que dava português e história, o Sr. Lázaro, que dava francês, o sargento da guarda fiscal, ou republicana, não tenho bem a ideia disso, quem ensinava a ginástica aos rapazes, e tudo foi indo. Quando chegava ao fim do ano, levávamos os meninos a Chaves, sofríamos torturas enquanto eles estavam a fazer
as suas provas, alegrávamos-nos quando, enfim, havia bons resultados e fomos vivendo assim. Apesar de no início se diferenciar instrução de educação, a professora faz a ressalva de que no colégio os professores procuravam também educar. Nós não procuramos só instruir. Aquele colégio procurou também educar. Até recordo-me que uma das coisas que primeiro se fez, isto as raparigas, foi um enxoval para um bebê pobrezinho que nasceu. E as meninas foram, enfim, também preparadas para isso. Fizemos tudo quanto pudemos, de bom e de mau, sem muitas vezes, sem consequências. No final, a fundadora recorda a chegada do ensino público e o consequente fecho do colégio, que comemora este ano o seu 60º aniversário. Em outubro de 1953, de maneira que está agora a fazer os 60 anos. Claro que em 1969 apareceu o ciclo preparatório, como era natural. O ensino público tinha que aparecer. E é natural que entre um ensino pago e um gratuito, a nossa gente, o nosso povo, escolhesse o gratuito. De maneira que, lentamente, e ano após ano, à medida que abria um ano no público, fechava um ano do particular. E assim foi acontecendo até que chegou uma altura, 1975, por aí, 75, 76, em que já não havia alunos para o Colégio de Montalegre. Dele temos as recordações, temos as lembranças e, sobretudo, a obra que todos os que de lá saíram têm espalhado por Portugal inteiro. Tenho orgulho imenso nos meus meninos que, enfim, ensinamos, educamos e que chegaram a juízes, a médicos, a advogados, engenheiros ou professores. Eles falarão por nós. Para David Teixeira, a oportunidade de juntar o Serão Cultural à Feira do Livro veio em boa hora, pois ambos os eventos são sinónimo de repositório de memórias. Memórias essas que, através destas conversas, podem ser partilhadas e recordadas com toda a comunidade. As conversas com história são, de facto, momentos de cultura e são o nosso serão mensal que, coincidindo no mês da Feira do Livro, quisemos também fazer que estes eventos culturais coincidissem, uma vez que o município de Montalegre tem encetado alguns esforços para que a cultura local, de facto, seja partilhada por todos e pelas diferentes faixas etárias. Uma vez que a Feira do Livro é sinónimo de repositório de memória, também há sempre associado à Feira do Livro um conjunto de exposições que, neste caso, também coincidiram com alguns utensílios das escolas antigas do primeiro ciclo. Quisemos que estas conversas fossem, de facto, um recordar do que era a escola antiga. O professor José Batista fez uma resenha histórica da evolução do ensino, do aparecimento das escolas no Barroso, e é de facto inegável esta evolução, mas que é uma evolução que, para nós, os mais novos, é fácil de perder a memória. Não temos a noção do que era, de facto, a escola separada por sexos, não temos a noção do que eram os exames da 4ª classe, que era o terror da escola antiga, muito menos temos a noção do que era a palmatória, e hoje, de facto, inverteu-se um pouco essa lógica do professor e do magister, que tinha uma imagem de facto de autoridade. Os tempos mudaram, mas nós gostamos e queremos que esta memória e esta verdade
também seja perpetuada, que é a obrigação do Ecomuseu. Nuno Rodrigues faz um balanço muito positivo destas conversas com história e relembra que os temas debatidos durante a noite serviram também para fazer um balanço do que mudou no ensino nos últimos 60 anos. Foi mais uma edição de Conversas com História, desta vez integrados na Feira do Livro de Montalegre. Foi discutido o tema da educação e foi recordado 3 instituições do Conselho que deram muito à educação e formaram muita gente aqui no nosso Conselho. E foi também feita e visto as diferenças entre o que era a educação antigamente e o que é atualmente. Muitas diferenças do que era antigamente para agora, algumas melhores, outras piores. Eu também fui aluno, sou professor e tenho essa experiência do que era ser aluno, do respeito que havia pelos professores antigamente e que atualmente se calhar já se perdeu um bocadinho desse respeito que existia, mas foi também lembrado aqui, e bem, que as condições são outras. Atualmente há muitas melhores condições de ensino do que havia antigamente. Pronto, e foi o continuar deste projeto que tem o Ecomuseu, as Conversas com História, relembrando vários temas aqui da nossa região, do Barroso. A educação também é um tema importante que foi debatido. Outros virão já nas próximas edições, que certamente iremos continuar a ter bastante gente nestas nossas Conversas com História. Nesta edição, o projeto Conversas com História entrou no pavilhão multiusos em Montalegre, onde o tema central era a educação no Barroso, inseridas na 14ª Feira do Livro. Entre os convidados, Margarida Canedo, fundadora do Colégio de Montalegre, João Soares abordou o tema Escola Profissional da Borralha e ainda com o tema Escola de Vila Nova José Miranda Alves. Estas conversas, como já vem sendo hábito, são ministradas pelo professor José Dias Batista.